O que eu quero deixar para vocês, como um todo, né? Essa foi uma pesquisa específica da Organização Paulista especificamente, mas que, como eu falei no início, serve para várias outras. E o que é importante deixar como marco, assim, como uma questão final, é que esse desengajamento moral que o Bandura vai falar, ele vai se construir justamente numa trama social e nessa compreensão de valores e práticas culturais diferenciadas. Então, se um determinado grupo, né, como o próprio grupos existentes, sempre existiram grupos dentro do sistema prisional, né, grupos que iam se dividindo. Mas esse ambiente é um ambiente que ocorre, o Bandura vai falar isso, esses ambientes, todos os ambientes de apartações sociais, vai dar um impulso para que esse desengajamento moral ocorra, porque esses grupos precisam criar outras formas de funcionar, outras formas deles mesmos se gerenciarem dentro de um ambiente, e eles precisam, o próprio grupo precisa achar, né, compreender valores que são próprios e práticas culturais que são próprias, diferentes, e são diferentes dessa sociedade, então, que deu toda essa apartação dentro que eles entendem como uma sociedade que fez com que eles estivessem apartados dos seus direitos. E aí eles vão buscar nessa forma de funcionamento, né, dentro desses mecanismos sociais, né, dentro desses mecanismos psicológicos, eles buscam dar uma nova compreensão para essa forma de se organizar, né? Se vocês pararem para pensar, há uma característica toda assim dentro das organizações criminosas. Como eu falei, a questão dos códigos de honra, há uma questão de poder corruptor, de diversificação nas áreas de trabalho, né? Algumas alianças, o que pode ser compartimentado com quem, né? Entre eles, né? Porque nessa parte hierárquica, né, quem está acima consegue ter algumas informações de outros que não conseguem, que não estão habilitados a ter informações porque estão alocados em outras responsabilidades dentro dessas organizações criminosas, né? A própria atividade ilícita, há uma questão de controle do território mesmo, também de influência política, os fins lucrativos de uma assistência jurídica, uma questão de cadeia de comando, quem é que vai comandar, quem comanda determinadas áreas, a questão de controle de rotas, né, o que vai ser utilizado para lavagem de dinheiro, que tipo de canais de comunicação, né, cada vez que a comunicação vai melhorando, nós vamos tendo vários outros mecanismos, outras formas de nos comunicarmos também, isso vai ocorrendo dentro desses grupos, né? Há uma busca de eliminação de um inimigo comum e acaba tendo essa interferência nessa paz, no que é considerado de paz social e na própria estabilidade do Estado. A gente passa por outros momentos também, né, da própria organização, que é com a questão de uma ruptura em 2016 com o Comando Vermelho, que isso é amplamente divulgado também, assim como agora essa possibilidade de voltar, de estarem com algum tipo de aliança, que é algo mais atual, isso também foi divulgado na mídia. Um marco que tem aí também é a morte até aqui de um narcotraficante conhecido, que era o Jorge Rafá, ali no Paraguai, e ele era considerado ali como se fosse um rei das drogas, né? Um gerente ali dentro da questão de drogas, e fazia ele que dava esses valores, e quando ele morre, quando ele é assassinado, e foi algo assim, foi em 2016, vocês imaginam só, né?
algo assim, utilizaram armamento muito pesado. Ali foi divisa aqui, né? Na realidade, na cidade, elas são de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cabaleiro. Né, foram disparados tiros de metralhadora norte-americana, e aí na caminhonete dele, contra a caminhonete dele, e aí foram, assim, no próprio veículo foram cerca de 120 tiros, 25 minutos de tiroteio. Então, isso é considerado mesmo como se for, como um terror, né, para aquela população que estava ali. E vocês veem que tem toda uma explicação bem lógica do que o Bandura traz, né? Ele faz esse estudo com a questão dos terroristas e para falar desses mecanismos que vão fazer um desengajamento moral, que ele chama, ou também de uma desconexão moral. Então, essas ações são ações que causam terror dentro da sociedade, muito grave, e que, para essas pessoas que participam, para esses grupos de pessoas criminosas que participam da organização criminosa, tem uma compreensão diferente, como, né, eles estão, por isso que eles falam que eles vão em busca de uma missão que eles chamam de missão, e eles vão dando ordens para que sejam cumpridas dentro do que eles entendem como importante lá para a organização criminosa, né? Então, a nossa lei, a lei do nosso país, não permite que ninguém seja sentenciado à morte. Não, a gente não tem sentença de morte, mas a organização criminosa, eles criam a forma de ação de como vai ser cobrado, uma forma muito própria, que tem a ver com essa construção mesmo de uma existência, de uma compreensão de valores e práticas culturais diferenciadas, como eu falei anteriormente. Alguns outros, olha, depois a gente vai ter eles mesmos, em 2018, tem um desentendimento, e aí são assassinados duas lideranças que eram consideradas sintonia final, são também assassinados, porque o que se tem de conhecimento é que eles poderiam estar roubando a própria organização criminosa, e isso, para a organização criminosa, primeiro comando da capital, é considerado algo que a cobrança, como eles falam lá no estatuto, que a cobrança é a morte, isso está dentro do estatuto, né? E em 2019, então, a gente tem essas transferências das lideranças, né, dessas principais lideranças do PCC para as penitenciárias federais. E aí isso acaba sendo um marco. Aí a gente vai vendo, então, várias outras operações que são existentes, né, da própria Polícia Federal, vão criando as operações para que possam, então, para que o Estado possa verificar quem são os líderes, qual vai ser a forma de desmantelar planos de resgates, qual é a forma de rede de comunicação que é estabelecida. Vão se criando as operações dentro da própria Polícia Federal para a desarticulação das organizações criminosas.